E aí que a gente entra, então, na epistemologia, né? Que é uma forma de você estudar o quê? Estudar o conhecimento, né? É interessante isso, né? Que eu, quando estava na faculdade, eu não tinha noção nenhuma do que era epistemologia, eu fui entender agora no meu doutorado, né? E, e assim, e parece uma coisa fantástica, né? Porque você é a ciência da ciência, né? É o estudo da ciência, né? E você fala, mas se a ciência já é um estudo, já estuda o universo, eu vou ter que estudar ela também? Sim, você vai ter que estudar a ciência também, porque a gente tem que entender como é feito os estudos, né? Então é o estudo do conhecimento, né? E dentro da epistemologia, principalmente vinculada com a minha área, né? Que é essa área mais pegada na bancada, na ciência aplicada, né? A gente tem os principais autores que trabalham a epistemologia, eles dividem em 5 partes, né? Epistemologia genética de Piaget, a arqueológica de Foucault, a epistemologia crítica do Habermas, a epistemologia racional crítica do Popper e a epistemologia histórica do Bachelard. Você pode... que eu até destaquei aqui porque é o que eu trabalho, né? É com o Bachelard que eu trabalho. E o trabalho do Bachelard, a epistemologia histórica, ela fala muito da formação do espírito científico, né? Então, de como você vai fazer, como você vai se envolver, como que você vai buscar o conhecimento, né? Como você traz esse conhecimento, como você convive com esse conhecimento. Então, ele estuda todas essas coisas, né? É lógico que se você pegar o trabalho do Bachelard, ele tem estudos que não são necessariamente o espírito científico, né? Você vai ver, por exemplo, estudos relacionados com a alma também, né? Que é a parte noturna do Bachelard. Mas, no caso aqui, a epistemologia histórica, ele tenta trazer essa cronologia, né? Do algo novo, do definir um fato, né? E uma das grandes vantagens que o Bachelard teve, e a gente não tem, é que ele viveu um período histórico, assim, fantástico, né? Que foi o Annus Mirabilis, né, do Albert Einstein, 1905, o cara só emplacou vários artigos importantes para a física, né, e houve a formação de uma nova física, né. Então, a epistemologia histórica ela acaba surgindo daí, né. Por quê? Porque era uma forma de tentar trazer um novo pensamento em relação àquilo, né. E, obviamente, uma das coisas que o Bachelard fala na epistemologia histórica é que você tem que tentar desenvolver uma dialética, tá? A dialética moderna, a gente pode dizer que ela tem um pezinho lá em Hegel, né? Que seria a fonte da busca pela verdade, né? Só um parênteses aqui, tá? Formação do Espírito Científico e Fenomenologia do Espírito. São 2 livros, tá, gente? Se alguém se interessar por Bachelard, Formação do Espírito Científico é um livro muito legal de se ler, que ele vai falar sobre obstáculos epistemológicos. E o Geist de Hegel, que é super famoso, né? Fenomenologia do Espírito, que vai ajudar a interpretar algumas coisas de como acaba se tendo o pensamento científico hoje, né? É lógico que a forma como o Hegel trabalhava dialética, né, dentro da ciência da época, não é bem mais como a gente trabalha hoje, né, porque ele era muito excludente, né. Mas a ideia básica de dialética, como a gente viu na aula passada, o Marcial trouxe isso, né, você tem uma tese, você cria uma antítese, né, para poder questionar essa tese, e dessa dicotomia que surge ali, você consegue levar a uma síntese. E essa síntese, no caso, traria a verdade. Para o Hegel, por exemplo, era a ideia do espírito universal, né? Obviamente, o Bachelard vem depois de Hegel, né? E dentro do trabalho dele, ele tem algumas críticas às vezes, né? Mas ele é extremamente poético nesse caráter de espírito, né? Então, por isso que ele trabalha com espírito científico, né? E não espírito universal. Você pode passar, Marcelo? Só para contextualizar, o Bachelard ele faleceu mais ou menos na metade do século passado, não é isso, Israel? Só para dar uma noção de 62. tempo. Tá. E aí, então, o que a gente tem? A epistemologia histórica como uma ferramenta de estudo da formação do espírito científico, né? Então, você tem aqui o perfil epistemológico, que também está presente no livro A Filosofia do Não,
que é a filosofia do novo espírito científico do Bachelard, né? E ele faz o que ali? Ele estuda o que nós chamamos de zonas filosóficas históricas. Então, ele cria ali certos momentos filosóficos que foram muito abrangentes para o desenvolvimento do que nós entendemos como ciência hoje, né? Então, tem o realismo ingênuo lá com os aspectos pré-socráticos até, né? Mas que é, no caso, a ideia clássica da ciência. Depois você tem empirismo positivista, que são aspectos muitas vezes renascentistas, né? E esses aspectos renascentistas, eles ficam muito presentes até a Revolução Francesa, né? Que você começa a ter uma nova liberdade de pensamento naquele período. E o racionalismo, ele surge com... A gente pode dizer que surge com a relatividade e idade contemporânea, mas não é bem assim. Se a gente voltar lá atrás, a gente vê, por exemplo, que Descartes era um racionalista, né? Então, o que acontece? Lembra que eu falei lá no comecinho que a gente tem um espectro, né, que forma um degradê, que a gente não pode falar muito bem, aqui acabou um momento histórico e está começando outro? O Bachelard pensou isso. E o que ele faz, então? Ele cria a ideia de perfil epistemológico. Que seria o quê? Seria um perfil frente a um observável científico, né, e que ali você tem uma graduação de aspectos pré-socráticos, renascentistas, relativistas, né? Então você, quando faz o seu perfil, não existe pensador em relação a um observável científico, não existe pensador que não tenha um grau de realismo ingênuo, ou de empirismo positivista, ou de racionalidade. Mesmo aqueles que viveram antes do surgimento dessas filosofias, né? Por quê? Porque é um pensamento que ele vai sendo atribuído historicamente. Por isso que eu falo, é um processo que é como se fosse um espectro, um degradê, né? A gente não consegue falar que um pensamento científico se inicia em um determinado momento e acaba em outro, né? Por exemplo, a gente pode falar que um cara da Idade da Pedra, ele era menos cientista do que um cientista que está no laboratório hoje. A gente não pode dizer isso. Por quê? Porque o cara que está no laboratório hoje, ele só tem um corpus de conhecimento maior porque você tem todo um processo histórico que leva a isso. Mas isso não quer dizer que o cara lá atrás não era um cientista. E isso que é interessante quando a gente vai definir ciência. É que a ciência, ela não é um objeto específico de um grupo, né? Mas sim um desenvolvimento com atribuição de conhecimentos prévios. Então, o conhecimento que a gente vai adquirindo, a gente vai acumulando e desenvolvendo outras ciências, né? A física, por exemplo, quando não conseguiu mais explicar o porquê uma partícula não se comportava dentro da física newtoniana, criou-se a física quântica, né? E esse daí é um dos momentos em que o Bachelard estava estudando. Por isso que ele traz, por isso que é muito rica a filosofia bachelardiana nesse aspecto, quando a gente vai falar da história do pensamento científico. Ele cria uma cronologia dentro de uma nova ciência que estava surgindo. Mas assim, eu não quero me remeter somente a Bachelard aqui, né? Só estou trazendo a ideia pela qual eu consigo explicar um pouco da história do pensamento científico, né? Ou do pensamento científico, porque é o meu principal referencial. Você pode, Marcelo? A sua frase, claro que não tem o mesmo sentido, quando você traz a filosofia do não, eu lembrei do livro que está lá no nosso drive, A Lógica do Cisne Negro, do Nassim Taleb, que ele vai falar, ele traz um limite uma proposição muito interessante sobre o limite da ciência. Ele vai falar que o máximo que a ciência consegue chegar é afirmar aquilo que não é, mas nunca aquilo que é. Então, no exemplo que ele dá no livro dele, né, se acreditavam que todos os cisnes eram brancos. Aí, depois da descoberta da Austrália, tinha um tipo de cisne na Austrália que era negro, né? E então, o que ele fala no livro, em um determinado momento, que ele fala que a ciência nunca pode afirmar, mesmo depois de ter achado os cisnes negros na Austrália, que todos os cisnes são brancos ou são negros. Porque ainda assim é possível que se descubra outras formas de existência de cisnes, né? Mas o que a ciência com certeza pode falar é que nem todos os cisnes são brancos ou nem todos os cisnes são negros. Isso é uma verdade. Então, o limite da ciência é apontar aquilo que não é, né? Agora, aquilo que é sempre vai ser uma verdade transitória.
E ainda dentro do modelo, né? Sim.